Muito bem-vindos ao canal. Nós vamos estar numa série maravilhosa que é sobre família. Então, a importância da família. Aqui estou com meu marido, então, né? Casados há décadas, quase 3 décadas. E nós estamos aqui e vamos falar sobre família. Então, eu te convido, dá ali, né, o seu ok, compartilha esta mensagem, compartilha logo, para que alguém que precisa ouvir sobre família possa estar inteirado sobre este assunto. Vamos falar hoje sobre comunicação, porque realmente, de tudo, a comunicação é algo mais delicado entre os relacionamentos e, sobretudo, ao casamento que nós dizemos, né? Então, como está seu relacionamento? Como eu já te disse, tem algum casal que precisa ouvir essa mensagem. Então, já compartilhe, dê o seu ok para abençoar outras vidas. E aqui estamos falando quais os principais problemas de comunicação entre casais. A comunicação, como eu acabei de dizer, é um pilar que qualquer relacionamento, mas também a maioria dos casais tropeça. Quando pensamos em um formato dinâmico, reflexivo e profundo, então nós pensamos que um dos principais problemas é o relacionamento. E o primeiro que eu quero falar com vocês é sobre o efeito vidente, ou seja, eu vou falar. Ao meu ver, as mulheres cometem muito mais esta questão e este erro, que é: você não lê a minha mente? Mas você não sabia que eu queria isso? Isso já aconteceu várias vezes conosco, né, amor? Eu saía e queria comer uma coisa ao invés de outra. Mas você não sabia que eu gostava disso? Ele dizia: eu não consigo ler a mente, você tem que me dizer, me comunicar. Então, a leitura da mente. Agora eu deixo a palavra contigo. Comunicação clara, né? A mulher tem uma comunicação mais subjetiva. E então muitas vezes ela diz: você deveria saber, se você me ama, você deveria saber que eu gosto disso, que eu queria isso, que eu iria ficar brava com isso, que eu não iria gostar disso, né? Se você fez isso é porque você não me ama, porque não se importa comigo. Então esse é o efeito vidência. Alguns relacionamentos estão sempre em crise porque um ou outro pensa que o seu parceiro deveria adivinhar, saber, né, o que é que ele esperava dessa pessoa. Então, esperar que o outro adivinhe seus pensamentos gera frustração crônica. Quando a expectativa silenciosa não é atendida, surge o ressentimento. Então, a pessoa fica magoada, fica chateada, já não sabe mais se a pessoa ama ela mesma, porque não adivinhou o que ela queria naquela hora. Então, é uma boa oportunidade para a gente avaliar como está a comunicação no nosso relacionamento. Bem isso, avaliar, porque o relacionamento é feito de várias questões e entre elas a questão das discussões surge especificamente por questão do diálogo, e um diálogo às vezes errôneo ou obscuro, que nesse sentido é a falta de comunicação, né? Que é a falta de comunicação clara, que é eu expor as minhas necessidades, os meus desejos ao meu parceiro, ao quem está do meu lado, de forma clara, porque nós temos que lembrar que somos seres individuais, pessoas que pensam diferente, então nós precisamos esclarecer e buscarmos a sermos cada vez mais claros na comunicação. E isto é um aprendizado, né? Isto é um caminho. Olha só, o homem é muito objetivo. Se a mulher é subjetiva na comunicação, então ela espere que o homem adivinhe, saiba das coisas antecipadamente. O homem já é objetivo demais e muitas vezes ele peca na objetividade. O cúmulo disso é uma brincadeira que o pastor Cláudio Duarte faz, né, quando a minha esposa pergunta: você nunca mais falou que me ama? Daí ele diz: mas eu falei no dia que a gente casou, precisa falar de novo? Eu nunca mudei de ideia, tá? Já falei, tá falado, né? Então sabemos que é muito mais do que
uma comunicação simplesmente informativa, tem a ver com emoção, sentimentos, sensações diárias, né? Sensação, você está linda hoje, essa roupa ficou linda em você, você está cada vez mais linda. Então, informações também subjetivas os homens precisam adotar para o bem do relacionamento. E o ponto 2 é qual casal não tem questões a se resolver. Questões que aconteceram entre família, pais, filhos, questões a se decidir financeiras. Então, em todas as questões a se decidir, aí o que acontece? Ou algo que aconteceu no relacionamento e se precisa de ajuste. Uma escuta para responder de forma clara, né? Uma escuta do que aconteceu ou do que o outro sente, e essa escuta é fundamental, porque aí entra o problema, né? Às vezes a conversa vira um tribunal, um acusando o outro, aí começam as brigas, e desta forma, muitos casais dizem, já vi que nós não nos resolvemos, não nos entendemos e vamos nos separar. Acredito que muitas separações podem ter acontecido desse jeito, né? No fervor da discussão, no lugar de procurar ajuste ou de aprender a ouvir e ouvir, sobretudo, né? Porque falar é fácil. O mais difícil é ouvir e tentar entender o outro, eu acredito, né? Então, essa escuta. A conversa, às vezes, vira um tribunal de julgamento. Eu estou te julgando, mas sem olhar a minha parte. Porque eu creio que quando tem um problema, não é só um. Os dois erraram. E tem algo que eu tenho que parar de olhar só para o outro e olhar para mim nesse momento para entrar num acordo, né? Enfim, então nós precisamos aprender a nos comportar diante das nossas conversas, discussões no sentido de colaborar ou de entrar num acordo, né? Eu e a pastora Kélia também somos professores, estamos sempre em treinamento, e uma das coisas que se fala nos treinamentos que são muito importantes, e eu também falo isso no meu novo livro sobre supervisão celular, sobre como liderar os líderes, é escuta ativa. A escuta ativa, ela não é uma escuta que você vai já, quem sabe, projetar o que você vai contra-argumentar. Não é um tribunal em que você se protege, se defende, acusa novamente. Não, a escuta ativa envolve você se importar com a pessoa, se importar com a dor da pessoa, com o ponto de vista dela, tentar entender o ponto de vista dela. Então, esse momento que nós estamos falando aqui é escutar para compreender a pessoa. Não é só escutar para responder no sentido de, você argumentou isso, pois eu contra-argumento isso. Você falou tal coisa, mas eu também tenho mais uma coisa para te falar. Esse tipo de conversa é um debate, é uma acusação contra a argumentação que vai ser muito problemático, porque não tem um juiz entre os dois para dar o veredito. Então cada um tenta dar o seu veredito e machucando outra pessoa, humilhando, e quando a pessoa sente que saiu vitoriosa naquele debate, ela acha que essa de fato é a sua recompensa, quando ambos perderam. Se a discussão foi para saber quem tem a melhor argumentação, ambos perdem, o casamento perde, a família perde. A conversa ou a discussão muitas vezes é para tentar compreender e tentar estabelecer um mínimo múltiplo comum. Isso mesmo, porque o egocentrismo, o olhar para si, contrapõe ao relacionamento e ao casamento e à comunicação eficiente, né? Aí entra a questão que nós possamos falar do psicólogo John Gottman, que são os 4 comportamentos de comunicação que são prediletores de divórcio. Então, por isso que falo os cavaleiros do Apocalipse, porque evite isso, para evitar realmente um fim do relacionamento, né? Que são os 4 itens que nós vamos falar agora, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse está então no livro Apocalipse, ou Revelação, Revelation em inglês. Apocalipse é uma palavra, né, grega que significa revelação. Então,
esses 4 cavaleiros do Apocalipse, eles trazem terror a toda a terra, segundo, né, Apocalipse, né? Um cavaleiro é morte, outro cavaleiro, né, é doença, é guerra, um é sangue, vermelho é sangue, é guerra. Então os cavaleiros trazem realmente um terror à terra. E segundo esse psicólogo, o Gottman, ele diz que tem 4 situações que são os cavaleiros do Apocalipse do relacionamento do casal, né? O primeiro é crítica. A crítica destrói, aniquila, bota a pessoa pro cantinho, sempre criticando. A crítica destrói a pessoa. É realmente terrível conviver com alguém que está sempre criticando, sempre... Vendo os pontos negativos do outro, né? No lugar de ver o tesouro do outro, né? Tipo, eu falo quanto à mulher, por exemplo. A mulher orar pelo marido e declarar que ele vai ser um homem de honra. Então, enquanto a mulher diz, você é um inútil, ou você não faz o que deveria fazer, isso diminui. E nós, eu creio que como mulheres devemos levantar nossos maridos, né? Então, aí entra a honra, e a crítica destrói a autoestima do outro, né? Eu e a Kelly tivemos a bênção de sermos treinados por muitos casais. Eu fui orientado por um americano, marido da cantora Alda Célia, e também tivemos muitos treinamentos como casais. E uma das coisas que nós aprendemos é que a gente nunca deveria, numa discussão, dizer você é isso, você sempre faz isso, você é aquilo, tipo, você é um egoísta, você é um egocêntrico, você é não sei o quê. Quando a gente ataca a pessoa, a personalidade, o caráter da pessoa, você é um preguiçoso, você nunca faz nada certo. Quando a gente ataca, isso realmente é terrível. Então, o que a gente aprendeu a fazer? Ao invés disso, né? Ao invés de você assim, atacar o outro, você só diz, olha, eu fiquei chateado por aquilo que aconteceu. Então, você fala de você. Você fala, olha, eu me senti mal, me senti rebaixado, eu me senti desonrado, sei lá como você vai falar. Mas você fala sobre você. Eu me senti triste por aquilo que aconteceu, por você ter falado aquilo. Então o outro não se sente atacado e que ele tem que contra-atacar. E o outro pode pensar, eu sinto muito, então, se você se sentiu triste, não foi essa a minha intenção. Já pode começar uma conversa mais tranquila a partir disso, né? Agora, se você disser, olha, quando você falou aquilo, você quis tal coisa, você quis dizer aquela outra coisa, e começa a entrar na subjetividade. Você disse isso, mas queria dizer aquilo. Esse tipo de conversa vai ser problemática. E outra questão é, além da crítica, o desprezo, que acho que é uma das coisas... Gente, já ouvi uma vez uma pessoa que disse que ficou 7 dias sem falar com o parceiro. Bem, eu nunca fiquei, né? E jamais conseguiria. Senhor. Mas, sabe, o desprezo e o sarcasmo, aquela coisa de você ser sarcástico, de você revirar os seus olhos, de você menosprezar o outro, ter um lugar de superioridade. Isso, tipo, a minha família é melhor que a sua, né? A minha família tem um lugar especial, a sua não, ou vem, enfim. Então, essa coisa do desprezo, né? Do silêncio, né? Então, isso machuca muito. O desprezo é o contrário da honra. A Bíblia fala muito sobre honrai-vos uns aos outros, né? Preferi-vos em honra uns aos outros. Preferi-vos em honra uns aos outros. Fala sobre honrar pai e mãe, fala sobre honrar a Deus. O desprezo é o contrário da honra. Então, o desprezo é uma linguagem do inferno. A honra é uma linguagem do céu. O desprezo envolve, então, isso, sarcasmo, deboche, né? Ou ficar fazendo piadinhas, né? Lá vai ela de novo, ele de novo, lá vem ele de novo, essa conversa, né? Esse tipo de relacionamento é terrível, porque a gente quer que um casamento seja para a vida inteira, a gente prega isso, a gente busca isso, vive isso. Agora você imagina ficar num casamento a vida inteira com esse tipo de coisa, com crítica, com desprezo, com tantos problemas de relacionamentos. Então a pessoa acaba vivendo um inferno na terra. A gente costuma dizer o seguinte, que há uma maneira de antecipar um pouco o céu e há uma maneira de antecipar um pouco o inferno.
e anular. E a defensiva também, né? O recusar-se a assumir, como nós já falamos, comentamos sobre isso, né? A minha responsabilidade. Então, a autorresponsabilidade, porque eu também erro, eu também falho, vai evitar muita coisa, né? Muitos burburos, como você já anteriormente falou. E além da autorresponsabilidade, jamais queixar para outra pessoa do seu marido, da sua esposa, né? Resolva com ela, principalmente de parentes, né? Às vezes amigos que não são muito sensatos, pessoas que oram, ore por mim, eu estou precisando. É diferente do ficar desabafando aleatoriamente. E outra coisa é a obstrução, que é o quarto item, que seria se fechar completamente, ignorar o parceiro. Aí já entra por uma questão realmente de um relacionamento muito problemático, quando eu não consigo ter comunicação e me fecho, né? Aí é um ápice. A defensividade tem a ver com problemas emocionais sérios. A pessoa que sempre tem que estar numa defensiva, que ela está como que naquela posição de boxe, assim, que ela está sempre se protegendo, que acha que toda hora vem uma pancada, toda hora ela tem que se proteger porque as pessoas estão atacando ela, porque tem alguém contra ela, porque ela tem que se proteger. E a pessoa que vive assim, ela vive estressada, ela vive sempre acordada, ela não consegue descansar, relaxar e ter paz. Quem vive sempre na defensiva, de contra-atacar, né, é porque ela tem algum problema emocional que precisa ser resolvido. E sobre a obstrução que a pastora Kelly falou, é quando chega no momento assim que a pessoa está quase que jogando a toalha já, ela fica em silêncio, ela recusa assumir a responsabilidade, né? Ela rebate logo qualquer tipo de proposta de melhoria. E aí o casamento, o relacionamento já está indo para o fim. É o momento que a pessoa já está quase que jogando a toalha. Amor, e nós vamos orar. Como eu te disse, compartilhe essa mensagem para outras famílias também receberem a sua oração. Nós vamos orar por sua família, por seu casamento, porque tem muitos casamentos que estão ali limítrofe nessas questões e estão correndo risco. Por isso, nós vamos declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento, o que Deus uniu. Em nome de Jesus, que o homem não se separe. Então, é pensar bem antes de entrar no relacionamento. Mas depois que entrou, que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre seus filhos. Em nome de Jesus. Vamos orar. A bênção do Senhor, meu Deus, esteja sobre cada família, sobre cada casal, desde Adão e Eva, e depois em Abraão e Sara, e depois em Noé e sua família. O Senhor tem liberado bênção sobre as famílias. E assim a sociedade tem chegado até os nossos dias através da bênção familiar estabelecida pelo Senhor. Hoje, em relação àqueles que estão nos ouvindo essas palavras, que eles estejam sendo, Senhor, curados, restaurados, tocados pelo anjo do Senhor que cuida da família de cada um deles, em nome de Jesus. E, sobretudo, nos leve a ter uma sociedade mais abençoada por Ti, tendo famílias que busquem ao Senhor, famílias que se organizam em torno dos Teus princípios, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e dê o seu like aqui para o YouTube poder compartilhar. Abençoe outras famílias. A bênção do Senhor esteja sobre a sua família.